Eu quero agradecer pela vida de todas vocês que vieram a essa segunda parte do nosso Congresso das Mulheres Guerreiras. E quem crê que Deus vai falar, dá um glória a Deus. Aleluia. A primeira parte do nosso Congresso das Mulheres Guerreiras, nós falamos sobre a marca de uma guerreira, a cura para a ferida que ninguém vê. Quem estava presente no passado? Levanta a mão. A maioria de vocês estava aqui. E agora, essa segunda parte do nosso congresso, o Senhor vai falar sobre os segredos de uma guerra vencida. Hoje o Senhor vai falar com as mulheres guerreiras a respeito dos segredos contidos na palavra dEle, para que nós possamos vencer as nossas guerras, as nossas batalhas. Porque toda filha amada de Deus é chamada de princesa, mas ela é também chamada de guerreira do céu na terra. Nós temos parte divina em nós, e a nossa parte divina é o Espírito de Deus, é o sopro do Senhor sobre nós. Por isso, irmãs, dentro de nós tem essa vontade de buscar a presença dEle, a presença do Deus vivo, do Todo-Poderoso. E para começar agora, eu vou fazer uma oração com vocês, pedindo a presença do Senhor, para que Ele venha estar conosco nesse momento da palavra, amém? Senhor Deus, Pai querido, Todo-Poderoso, nesse começo de noite, Pai, estamos aqui, Pai, na Tua casa, Deus, esse exército de mulheres, esse exército que é Teu, Senhor Jesus, que veio aqui te adorar, que veio aqui se encontrar contigo, ó Deus, que veio receber de ti, meu Pai, a orientação do céu, Pai, que veio receber de ti forças. Ó Deus, estamos aqui, meu Pai, para sermos abraçadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, por isso, vem falar conosco, vem falar com a Tua filha, Pai, que veio da sua casa, meu Pai. Ó Deus, que se arrumou com tanta alegria, com tanta honra, Pai, para ter esse encontro contigo hoje. Ó Deus, que ela possa, ó Deus, sair daqui, Pai, recebendo a resposta de sua oração. Ó Pai, que o Senhor venha falar o mais profundo do coração hoje, Pai, alegrando, fortalecendo, ungindo, Deus, e preparando para vencer suas batalhas, Deus. Ó Pai, estamos aqui, meu Pai, vem nos adestrar, Senhor, vem nos ornar, meu Pai, para este combate, Senhor, para esse bom combate, o qual nós estamos alistadas, desde o dia em que nós dizemos sim para Ti, Senhor. Ó Deus, vem, meu Pai, ser o nosso escudo, a nossa proteção. Ó Deus, vem ser aquele que nos guarda, Pai, a rocha mais alta do que nós, Senhor. Ó Deus, a nossa fortaleza em tempos de angústia e de aflição. Ó Deus, eu te peço, Pai, vem ser a saúde, Pai, daquela que se encontra hoje precisando de um milagre. Ó Deus, em nome de Jesus, vem ser, meu Pai, com a vida de cada uma, Pai. Ó Deus, capacitando, direcionando, fortalecendo, curando, ó Deus, e estabelecendo o Teu reino no seu lar e na sua família, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. E vamos começar agora lendo a palavra no livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 4 ao 9. Vamos ler aqui, já está no telão. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, e com os seus carros e com sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei.
E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Aleluia. Coloca a mão no coração mais uma vez agora. E você vai repetir comigo. Fala comigo. Nessa noite, Senhor, dentro dessa palavra, que eu possa receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem em particular comigo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vocês podem se assentar, irmãs. Os segredos de uma guerra vencida. Eu creio que isso é um mistério que nós buscamos em Deus quando nós passamos por dificuldades. Como a gente faz para vencer a guerra? Todas nós passamos, irmãs, independente de ser bispo, independente de ser pastor, obreiro ou não. Todas as mulheres, elas passam por guerra desde o dia que nasceram. Eu falei isso no culto passado a respeito disso, porque só o fato de você ter nascido, o inimigo já tem raiva de você. E ali, desde que nós nascemos, as mulheres elas sofrem perseguições. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, porque isso eu falei no culto passado, a respeito da cura da ferida das guerreiras, a cura da ferida que ninguém vê. Mas hoje eu vou falar sobre mulheres na batalha. Uma arma delicada que o inimigo não contava. Vamos repetir comigo? Mulheres na batalha. Uma arma delicada que o inimigo não contava. Por essa ele não esperava, irmãs. As mulheres, elas eram excluídas das guerras. Você vê dentro da própria palavra de Deus, quando eles falavam em exércitos de guerra, eles falavam apenas dos homens. Os homens acima de 30 anos, os homens que tinham idade para ir para a guerra. As mulheres eram colocadas de fora, como também as crianças e os idosos. Eles não saíam para a batalha. Normalmente as mulheres, elas eram indefesas. No meio da guerra, elas eram vítimas. Elas eram alvo fácil para o inimigo. Afinal de contas, nós não temos a tendência dos homens de ter músculos. Isso faz parte da nossa fisiologia, né, da nossa anatomia feminina. Nós não temos a facilidade de força, de músculo. E pela tradição, as mulheres não tinham manuseio bélico. Elas não sabiam manusear a espada, arco e flecha. E com o decorrer dos anos também, poucas sabiam manusear a arma. Na verdade, irmãos, nada de aparente perigo, não é verdade? Mas mal sabia o inimigo que no meio da delicadeza, ele iria encontrar uma grande fortaleza. Uma fortaleza espiritual que Deus falou desde o princípio. Porque nós sabemos que, porque através de uma mulher veio o pecado na humanidade, que foi Eva. Mas o Senhor não deixou assim, pois então através de uma mulher virá a salvação. Maria, através dela veio Jesus Cristo. E isso foi anunciado no livro de Gênesis, porque a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então sempre que nascia uma mulher, o Satanás ficava louco. Será que é ela? Será que é ela? Nós temos promessas de Deus. Pegue agora sobre a sua cabeça e diga: eu tenho uma promessa de Deus. E nada vai impedir a promessa que Deus tem sobre a minha vida. Foi Deus que te chamou à vida, mulher. Foi Deus que te colocou nessa terra. E nada pode impedir a promessa que Ele tem sobre a tua vida. O inimigo, ele tenta colocar distrações, mas eu quero te dizer uma palavra da parte do Senhor. Antes que houvesse dia, eu já era. E não há quem possa com as minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nada pode impedir o que Deus tem na tua vida.
Aleluia. E assim as mulheres, elas eram dessa maneira. E no decorrer dos anos, e nós vemos agora no exército, já tem mulheres que se inscrevem e assim vão servir ao exército, à marinha, à aeronáutica, não somente no Brasil, mas também nas outras nações. Mas nós sabemos que, de fato, nós mulheres temos algumas limitações. Algumas limitações não no sentido intelectual, mas no sentido da própria força. Apesar de muitas de nós hoje em dia serem marombeiras, irem para a academia, né? Muita mulher forte puxando peso. Nós sabemos, irmãos, que nós temos uma resistência diferente. Até a Rebeca estava dizendo, olha aí que covardia, mãe. Eu vou para a academia, treino. O Caleb vai, de repente ele está todo musculoso e eu não estou. Né? Eu estou tentando aqui, mas é porque é desse jeito. O homem, ele tem mais resistência para nadar, para correr, para lutar, para carregar pesos. Hoje mesmo o apóstolo foi para a academia com o Caleb, era um ajudando o outro, um sustentando 120 quilos, outro 170, não sei o que lá, os dois na academia. Mas realmente, irmãs, Deus nos chamou para uma guerra diferente. Aleluia. Deus pode até usar as mulheres no exército. Eu louvo a Deus pela vida delas, dessas mulheres valentes, dessas mulheres que romperam, né, com o machismo e com tantas coisas, né? Mas o Senhor em geral, Ele nos chamou para uma batalha espiritual. Aleluia. Você já notou que geralmente as mulheres, elas são mais devotas? Mulheres, elas são mais sensíveis. Mulheres, elas são muito dadas à oração, à intimidade com Deus, à consagração, estarem ali na brecha pela sua família, porque Deus colocou em nós uma sensibilidade diferenciada. Nós temos sensibilidade emocional, mas nós também temos sensibilidade espiritual. Nós somos guerreiras, porque nós somos chamadas por Deus para nós sermos sentinelas. E toda batalha que se preze tem sentinela. Porque se forem para uma batalha e não tiver quem esteja observando, a batalha pode ir pelo ralo, pode ir pelo fracasso. E eu estou para ver um ser mais observador do que mulher. Mulher observadora, né? Porque nós fomos capacitadas para isso. Nós fomos capacitadas para a maternidade, mas nós fomos capacitadas também para a batalha espiritual. Aleluia! Agora você vai dizer para sua irmã do seu lado: você é capacitada para a batalha espiritual. Não é só a bispa não é só nós aqui não. Você é capacitada para a batalha espiritual. Aleluia. Você é capacitada por Deus para vencer o Satanás. Agora a gente vai aprender hoje com a palavra de Deus como nós termos guerras vencidas. Como a gente vai aprender isso, bispa, com as mulheres da Bíblia? Hoje eu vou falar dos segredos em comum que mulheres de Deus tiveram. Atitudes, consagrações que elas fizeram na Bíblia e que moveram os céus em favor da sua causa. O Senhor me colocou há muito tempo para ficar estudando a respeito das mulheres da Bíblia. Às vezes eu faço até um sequenciado de estudos a respeito de cada uma. E eu fico observando as características psicológicas, as características delas diante das lutas que elas passam. O que é que elas faziam, como elas se defendiam daquilo que vinha contra elas e como Deus agiu na vida de cada uma. Então, cada mulher da Bíblia tem algo a nos ensinar e elas têm coisas em comuns. Ela tem coisas que uma parece com a outra e eu vejo que essas coisas estão nos segredos das batalhas vencidas. Aleluia! E você vai saber hoje. Então, porém o Senhor entregou nas mãos das mulheres o que o inimigo não esperava. Ele não esperava que na delicadeza, na sabedoria, na atitude, na devoção e no amor, ele seria derrotado.
Mulheres são tão intensas em tudo que fazem. Elas têm sentimentos profundos, pensamentos. Você já viu coisa para pensar mais do que mulher? Mulher pensa demais, né? E adoração. As mulheres são verdadeiras adoradoras. A adoração que marcou a história de Cristo aqui na terra foi de uma mulher. Foi uma mulher que chegou e ela teve sensibilidade, ela teve visão, e ela pegou tudo que ela tinha de tão valioso, e ela foi ali e quebrou, e ungiu Jesus. Os homens não entenderam nada, mas aquela mulher, ela estava no espírito e na visão, e logo ali disseram: por que você está derramando isso que é tão caro? Era melhor a gente pegar, vender e comprar e colocar e dar para os pobres. Aí Jesus disse: não, eles sempre estarão no vosso meio, as pessoas que necessitam. Agora eu não estarei no meio de vocês. Mas a adoração dessa mulher, ela vai romper a história. E todos vão lembrar dela, com o passar dos anos, que ela foi a mulher que ungiu-me. Então a mulher, ela tem uma coisa diferente. Jesus chama atenção para isso. A adoração, a devoção, o compromisso, o sentimento, a fidelidade. Olha que Jesus gostava de andar com a gente, viu, gente? Ó, nós somos as queridinhas de Jesus, as queridinhas de Jesus, né? Quem pensa que vai ficar assim, que vai ficar de qualquer jeito, que já fizeram conosco aqui nessa terra, olha que não vai ficar não, viu? Porque Jesus nos ama. Eu quero te dizer que Jesus te ama. Jesus ama você com amor intenso. Um amor que você não conhece, mas um dia você vai conhecer perfeitamente. Jesus te ama. Ele tem ciúme da tua vida. Ele ama você, Ele zela por ti. E Ele te chamou essa noite aqui para dizer que Ele te ama, mulher. Aleluia. Através de uma mulher o pecado veio ao mundo, mas através de uma mulher a salvação. Olha só o privilégio que Deus nos deu. Através de nós veio Jesus Cristo. Ele poderia ter mandado de repente, mas Ele quis que viesse no ventre de uma mulher. Deus queria mostrar que apesar do erro de Eva, Ele ainda olhava para a sua criação feminina, para a surpresa do jardim, com amor. Olha, você errou, mas eu quero dizer para você que através de você eu vou colocar a salvação no teu ventre. Por isso, minha irmã, se você já errou na sua vida, eu quero te dizer que Jesus, Ele tem misericórdia de ti. E Ele está pronto para escrever uma nova história a respeito de ti. Assim como Ele escreveu uma nova história das mulheres, na existência das mulheres. Então foi um privilégio que Deus nos deu. Somos boas de guardar. Outros aspectos bons também das mulheres na batalha espiritual. Nós somos boas de guardar, de cuidar, de defender o que acreditamos. Você já viu que uma mulher, quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela é teimosa, né? Ela defende, ela vai até o fim. Ela diz: eu acredito nisso, e luta por aquilo e vai para frente. Olha, você empancar de frente com a mulher, é difícil convencer ela do contrário. Quando ela toma posse de uma coisa, ela vai adiante, ela acredita, ela tem sentimento. Aleluia, vamos bater palma para as mulheres. Aleluia. Mas tudo isso porque nós colocamos no que fazemos uma coisa muito importante. Agora pergunta para mim: o que, bispo? Sentimento. Tudo que a gente faz, a gente coloca sentimento. Quando a gente vai fazer uma comida em casa, a gente faz com sentimento. A gente faz com amor. Também quando a gente não coloca o sentimento, meu Deus, arriscado até queimar. Mas nós somos assim, nós somos sensitivas. Quando a gente vai diante ali de uma pilha de roupa para engomar, se a gente está com o coração cheio de amor, olha como fica linda aquelas roupas, não é?
ficam tudo engomadinha, tudo linda. Mas se você não está com amor, irmãos. Mas as mulheres, elas têm isso, porque eu diria que 80% das mulheres é sentimento. Até a mais durona, até as mais duronas que dizem, eu não sou sentimental não. Essas daí é que são mesmo. Elas estão escondidas atrás de uma rocha, elas estão escondidas atrás de uma ferida. Mas elas são tão sentimentais, irmãos, que elas se debatem com seus dilemas ali, ó. No silêncio do seu quarto, no silêncio das suas noites. Mas mulher é sentimento, porque Deus é que colocou isso dentro da gente, esse coração dessa maneira. Esse coração que Ele pode contar. Jesus pode contar com mulheres. Ele andou no meio delas, Ele contava com elas. E elas estendiam a mão a Ele. Quando Ele foi carregando a cruz do Calvário, os homens saíram de perto dele. Somente João ficou, somente ele, mas vinha ali uma turma de mulheres junto com a sua mãe. Porque mulher é fiel, irmãos. Mulher tem coração fiel, tem sentimento fiel. E ela é boa para a batalha espiritual. Deus nos incluiu nos seus planos secretos de salvação. Você, mulher, foi incluída no plano secreto de Deus. Você é agente 007 do plano de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando a gente assiste aqueles filmes, né, de espião, a gente vê os encontros secretos que eles fazem, não é? E ali eles chamam e dão uma missão. Quero te dizer que Jesus tem um encontro secreto hoje com você aqui, viu? Deus tem um encontro secreto com você para te passar uma missão. E eu quero te dizer que essa missão vai ser bem sucedida. Deus vai te fazer ganhar nessa missão. E Ele vai te dar estratégia e você vai fazer direitinho. E você vai ver ali o inimigo derrotado para a glória do Senhor. Então Deus nos incluiu no seu plano secreto de salvação. Assim também Deus incumbiu no plano secreto a salvação para a sua família. O plano secreto de Deus, a salvação para a sua família. Deus levanta mulheres para serem guerreiras. Guerreiras da salvação. Ah, bispa, mas eu ainda não tenho uma família. Mas Deus ainda vai te colocar no meio de uma família para você exercer o plano secreto dele. Aleluia! Vamos agora para o item 1, a bispa vai começar a pregar. Mulheres em meio a guerras impossíveis. Coloca aqui o item 1. Mulheres em meio a guerras impossíveis. Você já conheceu, ou de repente você tem passado por uma guerra impossível? Existem mulheres, irmãos, que têm guerras travadas aqui nessa terra. Guerras impossíveis. Porém, Mateus 19, 26, vamos ler o que tem escrito. Mateus capítulo 19, verso 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu não sei qual a guerra que você já enfrentou na sua vida. Não sei se você ainda está enfrentando essa guerra. Que para alguns podem até julgar impossível. Mas eu quero lhe dizer uma coisa que Jesus diz. Para os homens pode ser impossível. Mas para Deus tudo é possível. A sua guerra não é impossível para Deus, não. E nós vamos aprender hoje na palavra. Que apesar dos conflitos, das dificuldades, das dores que nós passamos aqui, pode ser dores já de muitos anos, eu quero te dizer que você tem um Deus que Ele pode solucionar a tudo e a todas as suas dores. Aleluia! Nosso Deus, Ele é capaz. Na Bíblia nos mostra história de mulheres envolvidas em guerras impossíveis. Conflitos sem saídas, situações delicadas e dolorosas.
Coisas que somente uma intervenção divina seria capaz de resolver. Quem é que se identifica com isso que eu acabei de ler? Levanta a mão. Aleluia. Conflitos sem saída. Porque tem coisas, irmãs, tem dores, tem conflitos que parece que a gente tem que se acostumar a viver com eles. E eu comecei a ler a história de Débora, mas eu não vou ficar só na história de Débora, não. Porque Débora, ela tinha um conflito que parecia ser impossível. Ela orava há 20 anos por uma causa. Quem é que já ora há mais de 10 anos por uma causa? Levanta a mão. E quem já ora há 20 anos por uma causa? Levanta a mão. Eu quero dizer para você que assim como eu, não existe nada impossível para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que Débora, ela orou 20 anos debaixo da tamareira dela. Até o dia que Deus revelou, é agora. Manda Baraque, manda ir com 10 mil homens, e ali deu toda a orientação. É agora a hora da vitória, agora é a hora da guerra vencida. E eu quero dizer para você hoje nessa noite, que está chegando a hora da sua guerra vencida. Está chegando a hora de você vencer essa batalha de uma vez por todas. Para você virar a página da sua história, ó. Para você lembrar dessa história, você vai ter que voltar as páginas, ó. Vai ter que voltar assim, porque o que Deus faz não volta mais, amém? Aleluia. Você vai lembrar só para glorificar o nome do eterno e poderoso Deus. Ele que é valente e forte na batalha, o Senhor dos exércitos, que nunca ele perde nenhuma batalha. Aleluia. Cada mulher uma história. Mulheres em meio a guerras impossíveis. Porém, cada mulher uma heroína. Cada história é muito particular. De repente você está com uma pessoa do seu lado que você não sabe o tamanho da guerra que essa irmã passou já. E o que ela tem enfrentado. Cada história é particular. Agora, a todas elas, Jesus conhece. A todas, de maneira particular. Você não é desconhecida de Jesus, não. Ele anda contigo. Ele está contigo. Ele está no teu meio. Ele está na tua casa. Ele está no teu lado. A tua dor, ela não é imperceptível para Deus, para Jesus. Pode ser, até para uma pessoa que fica e dorme perto de você. Ele pode não saber, mas Jesus, Deus conosco, Ele sente. Nós temos um Salvador, que Ele é intercessor, e que Ele sente aquilo que nós sentimos, os nossos sentimentos, as nossas dores, aquilo que nos machuca, Ele sente. E eu vou falar um pouco agora sobre as mulheres da Bíblia. Vou colocar agora o tópico 1.1 aqui, desse primeiro tópico das mulheres. As mulheres que lutam contra a esterilidade. Nós vemos isso na Bíblia. Sara, Rebeca, Raquel, Ana. Não somente elas, muitas outras lutaram contra a esterilidade na Bíblia. A própria mãe de João Batista, Isabel, e tantas outras. Se a gente for sair escascaviando, a gente vai encontrar a mãe de Sansão. Você vê que muitas mulheres na Bíblia, elas lutaram contra a impossibilidade de gerar. Hoje em dia já é possível mulheres estéreis gerar filhos. Se elas tiverem útero, elas conseguem gerar através de inseminação artificial, mas naquela época, irmão, era uma guerra impossível de se vencer, e Jesus fazia elas vencerem. Aleluia. Vamos agora para 1.2. Joquebede. Ela, olha só, o dilema dela de esconder o seu filho recém-nascido da matança. Agora imagina o problema que essa mulher viveu.
Naquela época, Faraó mandou matar todos os meninos homens que nascessem. E ela já estava, olha, gravidinha. Imagina como é que foi. Eu acrescento coisas que não tem na Bíblia. Mas imaginando, não acrescentando no sentido de deturpar a palavra, mas na minha imaginação. Porque eu penso que Joquebede, ela escondeu até a gravidez, gente. Porque se a vizinha dela soubesse que ela estava grávida, ela queria ver o menino depois de nascido. Imagina aí a luta que ela não passou, essa mulher. Esconder o filho no tempo da matança. Nós aprendemos muito com Joquebede. Eu trouxe o estudo dela outro dia, no estudo das mulheres guerreiras, no programa Valores do Reino, porque ela foi sábia, ela ficou calada, ela foi discreta e ela agiu rápido na hora certa. Nós aprendemos com Joquebede que quando o assunto é filho, nós precisamos agir rápido e na hora certa. Aleluia. Porque se fosse antes, ele não iria resistir. E tinha que ser depois, um pouquinho, mas teria que ser num peso suficiente para que o cestinho não afundasse no Nilo. Porque lá tinha piranha, lá tinha crocodilo que podia comer aquela criança. Então a gente vê que tudo ela fez na hora certa, com sabedoria. É tremendo. Agora vamos para 1.3 aqui. Outra coisa impossível. Mulheres que viveram a adversidade da viuvez. Aquela época, irmão, você ficar viúva era o pior golpe que a vida poderia lhe dar. Ficar sem um marido, ficava sem provedor. A mulher não tinha como trabalhar fora. Uma sociedade patriarcal, completamente. As mulheres não tinham estudo. As mulheres, elas eram dependentes dos homens naquela época. Então, a mulher que ficava viúva, ela ficava à mercê de passar fome, escassez. E nós vemos aqui na Bíblia mulheres que venceram a adversidade da viuvez. Vemos a história de Noemi, vemos a história de Ruth e vemos a história da viúva do profeta. Quem conhece, dá um glória a Deus. Mulheres que venceram a adversidade pelo poder de Deus. Aquilo que era impossível para os homens, mas para Deus tudo era possível. Vemos também mais outra agora, Débora, 1.4, que lutou 20 anos em oração para a libertação de Israel das mãos de Jabim, rei de Canaã. Agora eu estou falando com as mulheres que já têm uma luta antiga, brigas antigas espirituais. 20 anos já orando pela libertação do povo de Israel. E Débora deixou de ser mulher de Deus para não ter conseguido seu milagre? Não. Mas tinha a hora certa para acontecer. Por isso, você que já está orando há muito tempo, não desista. Não desista, continue orando. Porque vai chegar a hora certa que Deus vai dar o basta na situação. Aleluia. Falar também de Sunamita, que viu seu filho morrer nos seus braços. Agora imagina a luta desta mulher, que recebeu uma promessa de Deus, teve o filho e o menino, quando já estava grandinho, teve uma dor na cabeça. O pai mandou para casa e morreu nos braços dela. Então você começa a ver que existem muitas mulheres na palavra de Deus que passaram por dores muito grandes, dilemas muito grandes. Mas essa mulher, irmãos, ela também nos ensina muito. Ela nos ensina a ter fé, discrição, atitude. Ela foi, colocou o menino dentro do quarto do profeta, deitou sobre a cama do profeta, não disse nada para ninguém, mandou colocar o jumento e ela foi para o Carmelo. Nós vemos tudo isso dentro da palavra de Deus e ela foi procurar quem podia ajudá-la a resolver. Ela não saiu gritando, contando para todo mundo o problema, mas ela foi, e quem perguntou no caminho se estava tudo bem, ela disse o quê? Vai tudo bem. Não, se você está bem, está tudo bem. Mas tudo destruído, irmãos. Tudo destruído.
Mas Jesus foi e honrou a ela. E nós vamos aprender com essas mulheres. Qual o segredo que elas tiveram para vencer? Para que você venha vencer também, minha irmã. Para que eu venha vencer também. Nós vamos aprender com elas. Aleluia. Vemos também Esté, a judia que subiu ao trono medo-persa para desfazer plano de morte contra o povo judeu. Bispa, mas tu está contando tanta história, para você ver que mulher sempre teve guerra na Bíblia. E não vai ser diferente com a gente. Enquanto a gente aqui viver, a gente vai estar passando batalha. Mas eu tenho uma boa notícia, porque nós vamos vencer. Aleluia. Você vai conseguir vencer suas batalhas. Em nome de Jesus. E Esté, ela subiu ao trono, mas porque Deus tinha um propósito na vida dela, para que ela fosse usada por Deus, para dar livramento. Ela era mais uma dessas que Deus chamou para o plano secreto de salvação. Raabe venceu o domínio da prostituição. Imagine, Raabe, ela nasceu numa cidade cheia de pecado, chamada Jericó. E lá Raabe, ela era prostituta. E ela venceu o domínio da prostituição. O sistema da prostituição, do pecado, o qual ela sustentava a sua vida daquela maneira pecaminosa. Mas Deus, Ele tinha uma nova vida para Raabe. Deus tinha uma nova história para Raabe. Deus tinha um sobrenome para dar para Raabe. Deus tinha dignidade para dar para essa mulher. Por isso, não se julgue perdida se você, por acaso, já viveu de maneira diferente nessa vida. Porque Jesus, Ele te veste de dignidade. E ai de quem apontar um dedo para ti. Aleluia. Raabe, ela venceu o domínio da prostituição, escapou da destruição e ainda deu livramento à família dela. Uma coisa impossível, visto que ela não era povo de Deus, mas Deus, Ele tem coisas possíveis para fazer na vida de gente que julga impossível. E agora, para finalizar a lista dessas mulheres que eu coloquei, que tem muito mais na Bíblia, viu, gente? Maria, que recebeu de Deus a missão mais nobre e mais perigosa que poderia existir na terra: ser mãe de Jesus. Ela, aquela mocinha jovem, ela recebeu a missão mais poderosa, mais perigosa. Ela tinha que guardar o segredo do céu no seu ventre. Gente, ela foi sobrenatural. Agora eu quero dizer que você também é sobrenatural. Deus te chamou hoje nessa noite. Não veio muitas das mulheres guerreiras que eu estava esperando, mas é porque Deus tinha algo com essas que veio. Essas que veio hoje são as guerreiras do sobrenatural. Que vai acontecer milagre sobrenatural na sua vida, na sua história, na sua família. Coisa que o médico pensava que não tinha jeito, vai ter na tua vida. Na tua história tudo é diferente. É fora do padrão o milagre que Deus vai fazer na tua vida, mulher. Fora do padrão, fora do script. Com essa o inimigo não contava. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Memoriza a tua guerra agora, nesse momento. Fecha teus olhos. E eu quero fazer agora uma pergunta para você. E tem alguma coisa impossível para Deus? Não existe nada impossível para o seu Deus. Não existe nada difícil. Existe alguma coisa difícil para Deus? Diante de tudo isso que vocês viram?
não existe. Vamos agora para o item 2. Agora vamos saber o que elas tinham em comum. O que essas mulheres fantásticas do sobrenatural tinham em comum? Quem quer saber? Diz assim, conta, bispo. Vou contar. Já já a Damares vem cantar, viu, gente? Vou contar. Mas antes eu quero ler com vocês aqui 2 Reis, capítulo 4, verso 2. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Às vezes a coisa é tão séria que até assusta os profetas. Quando chega com a notícia, meu Deus, o que é que eu vou fazer contigo? O negócio é sério. Mas só, meu irmão, que para Deus sempre tem solução. Sempre. E tem um agora do tópico 2, 2.1. O que é que elas tinham em comum? Temor a Deus. Todas essas mulheres da Bíblia, irmãos, você vai ver que elas eram tementes a Deus. Tal qual você é temente a Deus. O temor do Senhor é a primeira chave para que uma mulher seja vencedora na sua batalha. Se ela tem temor a Deus, ela já deu o primeiro passo para a vitória. Provérbios 1, versículo 7, fala que o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é tudo em nós. E todas elas, irmãs, tiveram temor a Deus. Todas elas tinham temor do Senhor. Agora, o segundo ponto que elas tinham em comum: uma vida de oração e consagração. Todas essas mulheres, elas tinham mistério com Deus. Mistério de oração. Mistério de consagração. Elas tinham algo particular com Jesus, com Deus, e que fazia diferente a oração que subiu aos céus, irmãos. Nós vemos agora 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quem já chorou abundantemente na presença de Deus aqui? Quem já derramou diante dele a sua amargura de alma? Quero dizer que Jesus, ele escuta a sua oração. Deus escuta a sua oração. Quem era essa mulher aqui? Não vou dizer quem era. Quem era? Essa daqui era a Ana. Foi ela que foi e chorou com amargura de alma, e orou ao Senhor e chorou abundantemente na presença de Deus, e o Senhor resolveu a causa dela, irmãos. Agora vamos para o terceiro ponto. Procuraram a ajuda certa. As mulheres de Deus, elas eram centradas, todas que venciam batalha. Elas não eram mulheres tagarelas à toa, não, falando tudo para todo mundo que estava acontecendo, não. Elas sabiam procurar as pessoas certas para poder estar ali, olha, falando, compartilhando o sentimento, a luta dela. Vamos ler agora aqui, olha, 2 Reis 4, versículo 22. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aqui é a história de Sunamita. Sunamita, ela foi diante do problemão que ela tinha, do problemão, que não era brinquedo. Ela não falou nada nem para o marido dela. Ela disse: olha, ajeita o jumento, que eu tenho que ir lá no homem de Deus. Eu preciso falar com ele agora. E o marido perguntou: mas não é nem dia de festa, nem de lua nova? Não, não se preocupe não, eu tenho que ir lá. E ela foi atrás de quem podia, em Deus, resolver aquela questão. E o filho dela ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Ela procurou a ajuda certa. 4, elas obedecem em tudo. Quem tudo obedece, tudo
vence. Vamos nós. Eu vou falar e vocês vão responder, tá bom? Quem tudo obedece, tudo vence. Tudo vence. Vamos ler agora, 2 Reis 4, versículo 3 e 4. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não pouco. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aqui é a história da viúva do profeta, que também estava com um grande problema. Eles estavam querendo levar os filhos dela como escravos por conta das dívidas dela. Mas ela tudo obedeceu ao profeta. Então você está aqui nessa noite porque Deus tem algo contigo, mulher. Algo para tu obedecer às ordens dele, para ele fazer um milagre na tua vida. Não questiona, por mais loucura que seja que você ache, não questione, execute a ordem de Deus, porque é nesse executar que está o mistério da tua bênção. Aleluia, glória a Deus. Mas isso aconteceu não só na vida dela, a bispa está colocando aqui ela, mas tiveram outras também que obedeceram e não questionaram. Uma delas foi Rebeca. Eu preparei essa palavra para segunda-feira agora. Quem não escuta o Valores do Reino vai ouvir às 7h, porque eu conto a história completa. Mas ela, quando o servo de Abraão foi até lá levar, debaixo da revelação de Deus, debaixo dos sinais, ela para casar com Isaac, ela, vendo a confirmação de Deus, ela não questionou. E olha que naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, ela não sabia nem como era o rosto de Isaac. O pai e a mãe disse: não, deixa ela aqui mais um tempo, uns 10 dias, para ela poder ficar aqui se despedindo da gente. Ele disse: não tem um tempo, ela vai ter que decidir agora. Sabe o que foi que ela disse? Irei, eu vou. Isso é resposta de mulher que confia em Deus. Sabe, que em tudo obedece a Deus. Não é fácil, irmãos, não é fácil obedecer. Mas quando nós obedecemos, eu tenho que lhe dizer isso, que é chave de bênção na sua vida. Por isso não resista quando Deus falar. Não resista. Às vezes a gente, para obedecer, irmãos, nós passamos uns bocados diferentes, sabe? Porque não é fácil obedecer aquilo que Deus manda. Essa mulher que botou as vasilhas também não foi fácil, não. Imagina ela sair batendo de porta em porta pedindo vasilha para o povo. Ela lutava com ela mesma. Será o que é isso? Será que eu estou ficando doida? Que loucura é essa? Mas é nessa loucura, irmã, quando a gente obedece a Deus, eu quero te dizer que é a melhor escolha que a gente faz na nossa vida. Aleluia. Agora 2.5, elas guardaram o segredo. Isso aí é tudinho, minha irmã. Pensa nas mulheres para guardar segredo. É mulher de Deus que ganha a batalha. Elas são caladas, minha irmã. Sabe aquela história, boca fechada não entra mosca, Vamos ver aqui o que foi que fez Maria. Lucas 2:19. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Ela guardava o segredo, irmãos. Nós precisamos guardar segredo. Precisamos aprender a ter mistério com Deus, em segredo. Assim aconteceu na vida de Sunamita, assim aconteceu em várias mulheres da Bíblia, Nós vemos isso na vida de Esté, na vida de Joquebede, na vida de muitas irmãs. Elas eram mulheres discretas, mulheres que guardavam o mistério. Então vamos ver agora 2.6. Elas foram corajosas. Coragem. Mulher de Deus é mulher que tem coragem. Coragem para fazer o que é certo na hora certa. Coragem para tomar atitude. Vamos ver aqui agora Esté 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite.
E eu e as minhas moças assim jejuaremos, e assim hei de ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo pereço. Mulher de coragem, mulher que tem coragem de enfrentar a luta. Esther colocou a retaguarda de jejum, de consagração, mas ela disse: se for para morrer, eu morro, mas eu vou na presença do rei. Se for para morrer, eu morro, mas eu vou debaixo de jejum e oração e de consagração. Assim aconteceu também com Sadraque, Mesaque e Abednego. Se for para morrer, eu morro, mas eu vou dentro dessa fornalha e não vou me curvar à estátua de Nabucodonosor. E é assim, irmãos, os segredos das mulheres de Deus. Olha ali, a mulher de Deus que tem segredo está ali. Pai do Senhor, pastor Damari já está ali sentadinha, gente. Já ela vai dar lugar. Ela faz parte da minha pregação também, viu, gente? Agora, do final, é mistério. Mulher de Deus fica calada, mistério. Então, 2.7. Agora, para finalizar, que as características que elas tinham em comum. Ela tinha um espírito forte de renúncia. Toda mulher guerreira, ela sabe renunciar. Ela tem espírito de renúncia. Todas elas. Então, olha só, vamos ler agora Ruth 1, 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei ali, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. Ruth, ela renunciou a vida dela entre o povo dela para seguir a fé. E está do lado da sua sogra. Ela renunciou. As mulheres de Deus, elas eram capazes de renunciar. Assim como Esther também, ela renunciou, porque ela disse, se eu morrer, eu morri. Ela foi a própria renúncia, a consagração. Sara também renunciou. Está ali na terra dela, ela não chegou para Abraão e disse, olha, eu não vou não, que terra é essa que tu vai? Ela simplesmente subiu em cima do camelo e foi embora. Mulher de Deus, ela tem um espírito de renúncia. Quem já renunciou uma coisa muito importante para estar hoje seguindo com Cristo, levanta a mão. Não existe uma mulher de Deus que tenha a marca de Cristo, que tenha a marca da cruz, que não tenha renunciado. É uma coisa que nós temos em comum, amém? Nós temos em comum isso porque a cruz de Cristo, ela é renúncia. E nós somos desafiadas a renunciar todos os dias. Todos os dias. Através do perdão. Todos os dias. Através de renunciarmos também nossos ímpetos. A vontade de darmos uma resposta agressiva. Renunciarmos às nossas vontades, até mesmo nossos sonhos humanos, para nós seguirmos a Jesus. Seguimos o plano de Deus. O plano secreto de salvação. Aleluia. E por isso o inimigo não esperava, minha irmã, que você fosse capaz disso. Que fosse capaz disso tudo. Então vamos recapitular. Temor do Senhor, vamos repetir, vai. Temor do Senhor. Vida de oração e consagração. Procura a ajuda certa. Obedece em tudo. Guarda um segredo. Coragem. Renúncia. Segredo das mulheres de vencerem a batalha. Aleluia. Glória a Deus. E agora, para finalizar, uma coisa importante. O item 3, rapidinho, que é para a nossa amada começar a cantar. A guerra invisível. Nós somos chamadas por Deus para uma guerra que ninguém vê. A batalha que eu falei para vocês, que nós somos chamadas por Deus
para nós vencermos no sobrenatural. A delicadeza que vence a batalha. Uma arma delicada que o inimigo não contava. Você, minha irmã. Na guerra invisível para destronar ao diabo. Deus te usa para derrotar coisas visíveis. Através da tua oração, através do teu jejum, através da tua consagração, do teu posicionamento, do teu silêncio, da tua renúncia, da tua coragem, da tua ousadia em Deus, da tua confiança no Senhor. Deus, Ele usa o conjunto dessas habilidades para virar a chave na tua vida. E o mundo espiritual não fica quieto, não. A batalha invisível, ela existe, ela é real. E vamos ler agora Daniel 10, capítulo 12. Daniel 10, 12. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas todas as tuas palavras. E eu vim aqui por tua causa, por causa das tuas palavras. Eu quero te dizer que desde o primeiro dia que você começou a se consagrar, que você começou a orar, que você começou a entregar a Deus o teu jejum, a tua consagração, a tua oração, embora você não veja, embora você ainda não tenha tido resultado, como está aqui em Daniel 10, esse homem de Deus que moveu o sobrenatural na Babilônia, eu quero te dizer que existem espadas no céu nesse momento, entre anjos de Deus e anjos do inferno, a respeito da tua vida, a respeito da tua causa, a respeito desta guerra que Deus te entregou, mulher, para que tu estivesse guerreando a respeito disso. Mas eu tenho uma coisa boa a te dizer: essa guerra, ela tem hora também para acabar. Porque o anjo Gabriel, ele desceu e ele foi até Daniel e ele disse a ele: eu vim porque desde o primeiro dia, homem muito amado, tu começaste a orar e os céus já estavam de prontidão a respeito de ti, a respeito da tua causa, a respeito dos teus jejuns, homem. Olha, eu fiquei preso 21 dias lá. Eu fiquei lutando contra o príncipe da Pérsia. Porém, eu não estava conseguindo ganhar essa batalha. Mas Deus mandou Miguel. E Miguel chegou. E contra Miguel o diabo ele não consegue. Porque quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Oh, e eu não deixarei a tua causa dessa maneira, mulher. Desde o primeiro dia que tu começaste teu propósito, não importa quanto tempo tu já estás nele, eu quero te dizer que há barulho de espada no céu. Há barulho de espada no céu a respeito da tua causa. E quem ganha esta batalha é quem está do lado do Senhor. Se a hierarquia de anjo que está pelejando ainda não venceu, eu quero te dizer que Deus está preparando uma milícia de anjo, de arcanjo preparado. E eles virão agora de reforço na tua causa, para colocar por terra a afronta do inimigo. E você vai ver que contra Deus não há quem vença Deus. Não há quem vença Deus. Não há quem vença. Mulher de fogo, mulher de oração, mulher de jejum, mulher de consagração. Não há quem vença uma mulher de joelho. Não há quem vença uma mulher que tem propósito, que tem compromisso com Deus. Aleluia. Salmo 91:11 fala: porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Existem anjos que estão já ordenados a respeito da tua vida, porque Deus já deu ordem aos anjos a teu respeito, para que te guarde, mulher, para que guarde os teus, para que guarde a tua casa, para que guarde a tua saída, a tua entrada, para que esteja pelejando a respeito da tua vida. Deus dá ordem aos seus anjos a respeito da tua vida.
Aleluia. E quem vive agora nesse momento uma guerra difícil, impossível, invisível, eu quero que você nesse momento feche seus olhos. E quem está passando por uma guerra muito difícil, travada na sua vida, que muitos olham e dizem, não tem mais como resolver esse problema. Eu queria convidar você a vir aqui na frente, porque nós vamos estar orando agora nesse momento. E também você que gostaria de fazer uma aliança com Deus, fazer uma aliança com o Senhor, entregar sua vida a Ele, renovar seus votos e dizer, Senhor, eu quero estar contigo. Deus, eu não quero mais viver longe da tua presença. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero estar envolvida nas coisas do céu. Eu estou cansada de andar distante, Deus. Eu quero dizer que Jesus está aqui, irmã. Deus está aqui nesse lugar. Os anjos do Senhor estão aqui. Eles estão no nosso meio. Eles andam entre vocês. Aleluia. Você, mulher que está aqui agora, que está entregando a vida a Jesus, eu queria convidar você a fazer uma oração comigo agora nesse momento e repetir esta oração e dizer, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu creio que Jesus Cristo é o Teu Filho e que Ele deu a vida dEle por mim na cruz do Calvário. Senhor, me cobre com Teu sangue, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, quebra as maldições que existem sobre a minha vida, Senhor. Espírito Santo, vem habitar dentro de mim e faz por mim aquilo que eu não consigo fazer. De hoje em diante, Deus, a minha vida é Tua, hoje e para sempre. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.